em fazer chover. Em 1893, houve uma grande seca na Sicília. Foram feitas preces e oferendas a todos os santos conhecidos. Depois de 6 meses sem chover, os aldeões, zangados, se voltaram contra seus santos, acusando-os sem nenhuma cerimônia. Choveu. No início do século XX, o americano Charles Hatfield ganhou muito dinheiro fazendo chover. Ninguém nunca descobriu o segredo de seu sucesso. Na década de 60, os chineses se afastaram de seus deuses tradicionais. Mas, ameaçados por uma seca terrível em 1963, recorreram novamente para o deus da chuva Tao Haui. A seca passou e o culto a Tao Haui ganhou nova força. Tentamos aplicar tecnologia para fazer chover soltando partículas de iodeto de prata ou de dióxido de carbono congelado nas nuvens. Isso funciona até certo ponto e, evidentemente, apenas se houver nuvens para aplicar o produto. A água existente no planeta é sempre a mesma. A que temos vai e vem em um ciclo completo. A evaporação dos lagos e dos mares volta sob forma de chuva que vai para os rios e volta para os oceanos, para começar tudo de novo. Mas existe evidentemente um aspecto negativo da chuva. Ela não pode ser excessiva. Há lugares que estão habituados a muita chuva. O Monte Waialeale, no Havaí, tem em média somente 11 dias sem chuva por ano e todos consideram isso normal. Mas chuvas torrenciais súbitas em qualquer outro lugar provocam estragos. Nas enchentes de Bangladesh, em 1988, 3/4 do país foram afetados. Centenas de pessoas morreram afogadas e mais de 5 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. As enchentes custam mais vidas do que qualquer outra catástrofe meteorológica. Existe sempre água no ar, mesmo nos desertos. Ela existe na forma de vapor de água em um reservatório invisível. O ar quente contém muito mais vapor de água do que o frio. É por isso que uma pessoa, ao chegar nos trópicos, se sente como se estivesse entrando em uma sauna de vapor. Mas não podemos ver essa umidade até que o ar resfrie o suficiente para que o vapor se condense em gotículas, como neblina. Regiões privadas de chuva dependem dessa dose diária de umidade. No Chile, as pessoas literalmente pescam sua água potável. A neblina pode fornecer 3.000 litros por dia. O vapor de água precisa de algo material para se condensar. E as minúsculas partículas existentes no ar são perfeitas. Onde existe muita poluição, existe muita neblina. E além de densa, pode ser suja. Em Londres, antes que esse problema tivesse sido resolvido, as pessoas descobriram alguns meios pouco usuais para conseguir respirar um pouco de ar puro. À tarde, quando o sol já aqueceu a terra, o processo de condensação começa a produzir nuvens chamadas cúmulos. O ar quente sobe, levando o vapor de água com ele. Mas o resfriamento, a umidade, forma pequenas gotas, nuvens. Nas culturas escandinavas primitivas, as nuvens eram o lar das míticas valquírias que montavam cavalos brancos, cujas crinas espalhavam geada e orvalho. As valquírias reuniam os guerreiros vikings mortos na batalha e os levavam para o Valhalla, o paraíso dos heróis. Estamos tão acostumados com as nuvens que raramente paramos para admirar sua variedade ou simplesmente sua beleza. Até fazemos nossas próprias nuvens. As trilhas de condensação, que são vapor de água que sai dos escapamentos dos aviões, condensam-se em nuvens como um rastro atrás deles.
As grandes nuvens contêm milhões de toneladas de água, mas cada gota é pequena. Seriam necessárias 7 bilhões delas apenas para encher uma colher de sopa. É preciso que um certo número de gotas se reúna para fazer uma gota com peso suficiente para cair. Se a nuvem estiver muito alta, formam-se cristais de gelo em vez de gotas de chuva e eles finalmente caem sob a forma de neve. Flocos de neve que caem suavemente são uma coisa, mas tempestades de neve acompanhadas de ventos uivantes são outra. A visibilidade fica praticamente nula e a neve levada pelo vento é amontoada, formando pilhas de grandes alturas. Os cães rastreadores São Bernardo são a resposta tradicional nos Alpes europeus, embora sejam bem-vindos especialmente por causa do que carregam em volta do pescoço. Foi necessário muito mais do que cães São Bernardo no Colorado em 1921, quando 193 centímetros de neve caíram em um dia. Mas sempre existe alguém que goste de invernos bem rigorosos. Ser atingido por pedras de granizo gigantes nunca é divertido. A maior pedra de granizo já registrada pesava tanto quanto um peso de papel de bom tamanho. Pedras de granizo bem grandes são bastante frequentes. Elas estragam as plantações e causam prejuízos da ordem de 300 milhões de dólares por ano. Elas podem também matar. 200 pessoas morreram em uma tempestade de granizo na província de Hunan Ocidental, na China, em 1932. Já tentamos evitar as chuvas de granizo. No início do século XX, grandes canhões foram disparados contra as nuvens para se evitar que os granizos se formassem. Não funcionou. Em 1902, 11 pessoas foram mortas por causa das pedras de granizo. As turbulências do tempo são muitas vezes causadas por padrões meteorológicos conhecidos pelo nome de depressões. Elas são originadas pelo choque entre o ar quente e o úmido que vem dos trópicos com o ar seco e frio que vem dos polos. Eles simplesmente não se misturam. Quando colidem, o ar quente sobe acima do frio. O ar frio expulsa o ar quente, criando grandes massas de ar turbulento. As bordas dessas massas de ar são chamadas de frentes. As tempestades de inverno podem ser especialmente violentas no mar. Jaime I da Inglaterra suspeitou que havia uma conspiração diabólica contra ele quando seu navio quase naufragou em mares bravios. Agnes Sampson, julgada na Escócia por feitiçaria, confessou ter provocado uma tempestade para matar o rei. Foi queimada em Edimburgo em 1592. Nuvens muito ativas sobre os maiores oceanos do mundo podem provocar uma dança em espiral mortal. À medida que a tempestade se move sobre as águas quentes no alto mar, mais nuvens se formam e a espiral aumenta sua velocidade. Logo, uma massa de energia barulhenta e espiralada se dirige para a Terra. Um furacão está a caminho. A força destrutiva dos furacões combina ventos de 300 km por hora com chuva torrencial. Um furacão reúne mais de 2 bilhões de toneladas de água em um só dia e, quando chega à Terra, simplesmente deixa cair toda essa água de uma vez só. Mas este monstro meteorológico já pode ser previsto com bastante sucesso. Podemos detectar seu curso e predizer quando vai chegar à Terra. No final da tarde, o céu reflete a intensa atividade do tempo que fez durante o dia. Podemos ver o arco-íris, refrações dos raios do sol através das gotas d'água do ar. Na mitologia nórdica, o arco-íris era uma ponte entre a terra e os deuses. Feito de ar, água e fogo, esse elo etéreo era raramente visível para os homens. Com o crepúsculo, a meteorologia do dia caminha para o fim. Os raios oblíquos do sol penetram na mistura de gases, poeira, cristais de gelo e água e se dividem em cores ricas e mágicas.
E no final do dia, depois que o sol agitou o ar, a paz pôde ser abalada pelo maior espetáculo meteorológico: a tormenta. Partículas, gotas de chuva e de cristais de gelo colidem no topo das nuvens, acumulando uma energia suficiente para iluminar uma pequena cidade por um ano. As partículas com carga positiva se juntam na parte superior da nuvem e aquelas com carga negativa na parte inferior. A energia é descarregada sob a forma de luz, calor e som. Os mitos dos índios americanos falam do pássaro de fogo cujas asas traziam um trovão. O raio é o brilho do olho do pássaro de fogo. Um raio carrega cerca de 1 milhão de volts e é 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Uma trovoada pode liberar tanta energia quanto uma bomba atômica, a maior parte na atmosfera, sem maior perigo. Olhando do espaço, não é difícil acreditar que o raio provoque a morte de 100 pessoas por ano, apenas nos Estados Unidos. 8 a 9 milhões de raios atingem a Terra todos os dias. E não pensem que o raio nunca atinge 2 vezes a mesma pessoa. Roy Sutherland, um guarda florestal do Parque Nacional dos Estados Unidos, sobreviveu depois de ter sido atingido por raios 7 vezes entre 42 e 77. Os romanos achavam que a melhor proteção era usar folhas de louro. A razão pela qual os deuses gostavam de louro se perdeu no tempo. Mas os romanos acreditavam que isso persuadia Júpiter a soltar seus raios em outro lugar. Os europeus medievais pensavam que tocar um sino dispersava os raios. Infelizmente, as pessoas que tocavam os sinos eram muitas vezes atingidas. O raio procura o caminho mais curto para a Terra, geralmente através de árvores grandes e de campanários de igrejas. O tempo é a maior força natural que conhecemos, para o bem ou para o mal. Se tivermos sorte, sobreviveremos ao que ele tem de pior e desfrutaremos de seus benefícios: chuva para plantar nossos alimentos, sol para nos aquecer e ar para nos refrescar. Mesmo as tempestades violentas não são tão ruins assim. Na verdade, podem ter sido a coisa mais importante que aconteceu em nosso planeta. Pensa-se que há milhões de anos foi a atividade elétrica das tormentas o que fez começar a vida na Terra.